Amados irmãos e ouvintes, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvamos ao nosso Deus e Pai por mais esta oportunidade rica e preciosa que Ele tem nos dado para continuarmos fazendo aquilo para o que fomos chamados. Fomos chamados para ministrar a palavra de Deus e aqui estamos ministrando com a sua ajuda, com a sua compreensão. Estamos avançando, fazendo ali o nosso pequeno espaço, mas com a certeza de que estamos fazendo algo para Deus. Obrigado a você que tem nos ajudado e que tem inspirado outras pessoas a fazer o mesmo. Continuemos fazendo esse trabalho. Jesus está próximo. Quando Ele voltar, tudo isso aqui vai cessar. Convido você para lermos no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 17 e 19. 1 Samuel 18, 17 e 19. Aliás, 17 a 19. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreiro, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a minha família e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Glória a Deus. Os fracassados planos de Saul é a nossa temática de hoje. Meus amados irmãos, nós sabemos que aos trancos e barrancos, Saul reinou em Israel 42 anos, tendo ele sido o primeiro rei de Israel, após os juízes, ele reina 42 anos, mas de menos da metade desse tempo, ele já foi reprovado por Deus, mas continuou com o título, porém, quase sem governar, mas ainda ostentava o título. E ele agora, já com a cabeça meio tonta, fora da vontade de Deus, ele tenta matar um homem justo, um homem de Deus, um homem valoroso, um homem que até havia livrado a ele próprio, dado um nome, honrado o nome não só de Deus, mas do exército de Israel e o próprio rei Saul, quando o Davi venceu o gigante filisteu. Mas aquela vitória sobre o gigante filisteu, apesar de trazer alegria, satisfação a Saul, não, trouxe tristeza, trouxe ciúme, porque ele passou a ver em Davi um competidor, um adversário, alguém que poderia tomar-lhe o reinado. E algumas coisas mais aconteceram na vida de Saul, de Davi, que fizeram com que Saul intentasse até a morte contra ele. Uma delas foi, como eu já disse, a vitória de Davi sobre os filisteus, a amizade de Davi com Jonatas, que era filho de Saul, o cântico das mulheres. Basicamente, essas três coisas causaram um ciúme muito grande, um ciúme terrível na vida de Saul. Então, nós sabemos da história da vitória de Davi sobre os filisteus, quando ele, com uma funda, matou o gigante Golias.
E aquilo ficou marcado ficou uma marca indelével em Israel. Aquilo pareceu um sonho em Israel. Israel estava sendo amedrontado, afrontado, humilhado pelo gigante. Quando Davi chegou com a sua pequenez, mas que tinha Deus na vida, ele agora vence aquele gigante, mas fica a marca. Davi fez aquela proeza em nome do Deus dos exércitos, como ele disse, mas Saul ficou enciumado. Se a gente for ver lá, ele, em vez de ficar alegre, ficou triste. Porque ele, como rei, com todo o seu aparato bélico, ele não pôde fazer aquilo. E Davi fez. Outra coisa que encrencava Saul é que Saul queria de toda forma matar Davi. Mas encontrou uma pedra no sapato dele, que foi o próprio filho, Jonatas. Jonatas tinha uma amizade muito sólida, muito honesta, muito camarada com Davi, e que fazia tudo para evitar a morte do amigo. Jonatas era tão amigo e leal a Davi, que ele chegou a dizer ao próprio Davi que Davi reinaria sobre Israel e que o próprio pai sabia. E ele pedia naquele momento, ele renunciava, está escrito na Bíblia, ele renunciava à condição de príncipe e disse, olha, quando você for reinar, que até meu pai já sabe, eu quero ser o segundo com você. Tamanha era a amizade, a lealdade entre eles dois. Outra coisa que intrigou Saul foi que ele estava em determinado lugar e disseram na presença dele, mas esse aí não é Saul? Esse não é sobre esse que as mulheres cantam, dizendo que Saul venceu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares? Isso fazia com que Saul sumisse em ciúme, de forma que ele procurou de todas as formas pôr a mão sobre Davi e Deus não deixou. Ele agora ele inventa uma história para que Davi viesse a perder a vida e que ele não se sentisse culpado. Ele oferece a própria filha, Merabe, a filha mais velha, para que Davi casasse com ela. E dizia a ele, bom, eu caso, eu entrego a minha filha nas mãos de Davi e ela será por laço, para que ele morra na mão dos filisteus e eu fique inculpado. Isto é, para que não seja a minha mão contra ele, mas a mão dos filisteus. Quando ele leva essa história a Davi, Davi desconfia. Ele diz, quem sou eu? Vamos ler aqui. Quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai Israel, para vir a ser genro do rei? Davi não engoliu aquela história. Deus livrou Davi. Davi não se animou com aquela oferta de ser genro do rei, sendo marido de Merabe, que ele nem conhecia. Se conhecia, mas não era algo assim, não foi ele que procurou. Não foi algo construído entre os dois. Era um pai que oferecia. E ele, então, não demonstrou muita disposição. E a Bíblia diz, então, que faltando alguns dias para que Merabe passasse a ser esposa dele, ele pegou e deu a outra pessoa. Deu a um homem chamado Adriel. De forma, meus amados irmãos, que quando Deus está com a sua mão sobre nós, Ele nos livra de todos os males. A Bíblia diz que o anjo do Senhor nos acampa em nosso redor e Ele nos livra de todos os males. O salmista ainda diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. A gente vê, meus amados irmãos, pessoas más, pessoas desonestas, pessoas violentas, elas usam, muitas vezes elas não têm coragem de fazer as coisas e elas usam tabelas, ou usam outras pessoas desqualificadas como tabelas para atingir o intento deles. No caso de Merabe, não. Merabe nem sabia dessa trama demoníaca do pai.
mas ele usou Merabe, a filha, como tabela para atingir Davi. Mas Deus fez com que aquele plano fosse frustrado, porque Deus tinha um plano na vida do rei Davi. Davi era o homem que a Bíblia diz ser o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente vê, quando o Davi foi ungido rei, o milagre que foi, ele era o oitavo, era o último de uma família de 8. Era o último, era o menor, era o mais ruim, era ruivo. Não estava na reunião quando o profeta chegou, mas ele foi buscado e foi ungido, e porque Deus tinha algo na vida dele. Deus tem algo na minha vida, Ele tem algo na sua vida. E desse algo que Deus tem conosco, a gente não pode fugir. Ainda que o diabo queira impedir, não poderá. Porque quem pode impedir os pensamentos de Deus? Quem pode impedir os projetos de Deus? Glória a Deus. O Saul queria matar Davi, um homem justo, mas Deus não deixou. Como Deus tem livrado também a você, tem livrado a mim, tem livrado a você. Aliás, Deus tem nos livrado de forma que nós nem percebemos. Ele é tão bom que nos livra, ele ele se antecipa ao perigo para nos dar a vitória. De forma que não precisa se preocupar muito, é só obedecer a Ele. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Não adianta fazer muita coisa se não estiver na vontade de Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, Deus se dispõe a nos livrar. Porque Ele sabe que somos pequenos, Ele sabe da nossa pequenez, Ele sabe das nossas impossibilidades, Ele sabe das nossas limitações. Quem não é limitado é Ele. Por isso, fique tranquilo, obedeça a Ele, siga-o, como Jesus diz, toma sua cruz e siga-o, e deixe que o resto Ele resolve. Os livramentos, as bênçãos, aquilo que nós necessitamos, Ele providencia, porque Ele é Deus, e Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. Aleluia. Assim como Ele livrou Davi inocente do plano diabólico de Saul, mas Deus o livrou. Ele vai livrar você também. Você que está passando por momentos difíceis, quem sabe até pensando em desistir de tudo, mas Deus lhe dá um novo ânimo nessa tarde. Levanta, espera em Deus, que a bênção virá. Que o Senhor, pois, nos abençoe, nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.